Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Meu irmão e minha irmã, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, louvado seja o Espírito Santo do nosso Senhor. Louvado seja a Trindade Santa que sempre está junto conosco. Mais uma vez, nesse dia de hoje, o Senhor vem esclarecer para nós sobre a ressurreição. Aquele que vive uma experiência, aquele que vive o poder de Deus aqui na terra, vai estar com o Senhor na vida eterna. Ali, como a palavra de Deus nos fala hoje, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sempre esses que tiveram uma experiência com o Senhor, estará com o Senhor sempre na eternidade. Irmão, essa palavra se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, de 18 a 27. E lá fala assim, os saduceus e a ressurreição. Ora, vieram ter com ele os saduceus, que afirmaram não haver ressurreição, e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés prescreveu-nos que se morrer o irmão de alguém e deixar a sua mulher sem filhos, seu irmão despose a viúva e suscite posteridade a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou, morreu sem deixar descendência. Então o segundo desposou a viúva e morreu sem deixar posteridade. Do mesmo modo o terceiro, e assim tornaram-se os 7, e não deixaram filhos. Por último morreu também a mulher. Na ressurreição, a quem desses pertencerá a mulher? Pois os 7 a tiveram por mulher. Jesus respondeu-lhes: Errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição dos mortos, os homens não tomarão mulheres, e nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos no céu. Mas quanto à ressurreição dos mortos, não leste no livro de Moisés, como Deus falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, senão de vivos. Portanto, estáis muito errados. Palavra da salvação, glórias a vós, Senhor. Meus irmãos, quando nós sentimos, quando nós experimentamos a graça, o poder de Deus, olha que interessante que Jesus deixa claro para nós que a vida continua lá na eternidade, no céu, junto com Ele. Ele mesmo fala que Ele não é Deus de mortos, mas sim Deus dos vivos. Ou seja, existe o inferno, ele deixa muito claro que existe o inferno e existe o céu também. Aquele que vai para o céu, assim como ele citou, Abraão, Isaac e Jacó. E não Deus dos mortos, mas eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Irmão, olha que interessante que aqui conta-se uma história. Os saduceus começaram a falar para Jesus um caso que aconteceu lá na antiga Torá, como que Moisés explicava para eles. Se uma mulher casar, tinha 7 irmãos, e ela casasse com um e não tivesse filho, ia desposando de um, de outro, e assim aconteceu com os 7, e não deixaram filhos. Na ressurreição, como que será lá depois? Ela vai ser esposa de quem? Irmãos, de Jesus ali dando essa lição, ensinando para eles e para nós até hoje, mas não entenderam as Escrituras até hoje. Leram, viram, aprenderam a Torá e não aprenderam que lá depois não vai ter casamento no céu. A mulher não vai tomar marido, os maridos não vai tomar esposa, mas simplesmente, olha o que Jesus fala. Por último morreu também a mulher. Jesus respondeu: Errais, não compreendendo as Escrituras. Na ressurreição dos mortos, não tomarão mulheres e nem maridos, e os maridos não tomarão por esposa, serão como anjos. Mas quanto na ressurreição dos mortos, não leste o que Moisés lhe falou na sarça? Irmãos, olha que maravilha essa palavra. Ela deixa para nós claro que nós temos que experimentar a palavra em vida. Que nós temos que procurar a vida eterna aqui em vida. Que depois, quando chegarmos na vida eterna,
Vamos estar lado a lado com Deus. Olha que maravilha. Nós vamos viver, nós vamos ser lembrados por Ele, assim como Ele lembrou de Moisés, Isaac e de Jacó. Que experimentar o poder de Deus aqui em vida e depois vai viver eternamente na vida celeste, do lado do nosso Pai celestial. Olha que interessante que Ele deixa claro para nós que existe sim o inferno, porque Deus não é Deus de mortos. Mas sim, nós somos Deus, que um Deus que vai lembrar de nós, assim como Ele lembrou de Isaac, de Abraão e de Jacó. Eu sou um Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Eu não sou Deus de mortos. Irmão, compreende essa palavra? Como que essa palavra ela quer trazer para o nosso coração que nós temos que experimentar Deus enquanto estamos em vida. Fazer com que o nosso coração sinta de verdade o poder de Deus aqui em vida. Que depois nós vamos ser lembrados lá no céu. Lá no céu não vai ter casamento. Olha que interessante o que esse povo está falando para Jesus. Mas Jesus, como assim? Irmãos, Deus não é um Deus de mortos. Lá vai ser, como fala, vai ser pessoas como anjos. Olha que Jesus vem falar para nós. Que Ele fala: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu estou insistindo em falar várias vezes isso, meus irmãos, porque é o próprio Deus que fala. E Ele não é Deus de mortos, senão Deus de vivos. Portanto, estáis muito errados. E quantas vezes, meus irmãos, nós lemos a palavra, não entendemos o que está dizendo a palavra. Por isso nós temos que entrar na palavra, buscar entendimento, estudar a palavra, procurar pessoas que realmente sabem o que está dizendo as Escrituras e perguntar o que está dizendo essa palavra nesse trecho. E a própria palavra nos mostra aqui, porque é Jesus quem está ensinando. Jesus está dando uma catequese para aquele povo sobre as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Vocês leram e entenderam errado, porque não vai ter casamento lá. Mas sim, porque Deus é um Deus de vivos. Olha que interessante. Por que não entenderam? Porque não experimentaram o poder de Deus enquanto em vida. Meus amados, que a graça, o amor e a misericórdia de Deus caia sobre cada um de nós mais uma vez nesse dia. E que a graça, o poder de Deus esteja sobre você nesse momento que você ouve essa reflexão. Que o amor do nosso Senhor, que a força do Espírito Santo enche o teu coração mais uma vez. Deixa o seu joinha, deixa o seu like, isso é muito importante para o nosso canal. Que Deus abençoe e até a próxima.